Mas eu vou dizer para você, nunca também vai existir amadurecimento se você não for disciplinado. E sabe, a palavra de Deus fala coisas poderosas. E lá em Provérbios, tem uma passagem muito comum que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E essa é uma passagem muito especial, porque você começa a descobrir que no meio daquilo que a gente chama de amor, tem um processo que poucas pessoas querem pagar o preço. Sabe qual é a parte mais difícil? Sabe qual é o preço mais caro quando você está ajudando a construir a vida de alguém? É quando ela está fazendo tudo certo e você dá 3 tapinhas no ombro dela e fala: aí, parabéns. Ou é quando você tem um compromisso com essa pessoa e você vê ela fazendo coisas que às vezes não vai ser bom para ela, na melhor das intenções. E alguém precisa falar alguma coisa. Alguém precisa, entre aspas, estragar a festa. Sabe? Você descobre que você é pai e mãe de verdade quando você tem que colocar limite para os seus filhos. É ou não é verdade? A parte mais desagradável não é comemorar mais um aniversário, mais um ano de vida, com teu filho crescendo, bonitinho, arrumadinho, vestidinho. O maior preço e o maior sacrifício é quando você sabe que, se não for você, quem vai ser? Colocando disciplina, mostrando a verdade, quebrando mentiras, ensinando no caminho, entende? E assim é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele fez um compromisso de vida. Ele fez um compromisso de sangue comigo e com você. Ele fez um compromisso eterno. E Ele não mede esforços de ser o primeiro a arrumar um jeito de mostrar para você que Ele precisa colocar alguns limites na sua vida. E a Bíblia, sabe, ela quebra um padrão, isso é muito especial, porque ela faz com que você aprenda a não só respeitar e se sentir honrado, mas você amar a disciplina. E sabe, amar a disciplina não é algo tão fácil. Mas quando você aprende a amar a disciplina, é quando você se torna um filho verdadeiro. Eu passei umas experiências já com o Senhor, muito profundas, coisas poderosas. Eu lembro até o dia de hoje, uma palavra profética que foi liberada para mim, pela vida do meu pastor, no meio de uma reunião de avivamento, de um momento assim especial. E eu sabia que naquela hora não era a voz dele, porque tudo que ele falou, o Espírito fez aqui dentro, confirmou no meu espírito. E a única frase que ele falou para mim foi: você nunca mais vai estar sozinho. E ele não tinha a mínima noção que a grande ferida pelo qual toda a minha alegria foi embora era porque de alguma forma eu me sentia sozinho, abandonado. A palavra mais especial, a palavra mais amorosa, cheio da presença de Deus, naquele dia eu falei, caiu a ficha, eu falei, cara, Deus nunca mais vai me deixar sozinho. Nunca mais, cara. Eu nunca mais vou ser abandonado. Então eu posso te dar vários outros testemunhos desse. Mas eu vou te dar um testemunho um tanto quanto assustador. E isso tem a ver com a disciplina do Senhor. Um dia eu estava na minha casa e eu estava passando pelos momentos mais difíceis da minha vida. Os momentos onde todas as áreas da minha vida conseguiram ser arruinadas e destruídas. Não tinha nada aqui me apegar. Sabe aquela coisa? Pô, tô com um problemão aqui, mas ó, isso aqui me garante. Isso aqui me dá um sorrisinho. Sabe? Então chegou um dia que estavam todas as áreas destruídas, todas. Eu falei, você quer saber? Eu toda hora estou buscando a Deus,
entende? Para eu achar uma solução para isso, para aquilo, mas numa boa. Hoje é meu dia do surto. Sabe o que acontece? Cara, quem me deu tudo foi você. Aí, irmão, vou te dar esse conselho desde já, para você nunca cometer o mesmo erro que eu. Eu peguei toda aquela bomba que estava acontecendo e falei, cara, eu acho que tinha uma vozinha super doce e agradável no meu ouvido, de um anjo chamado Lucifer. Ou Lúcifer. Vai. E não é ele que te deu tudo? Por que está tudo destruído? Como é que ele deixou? Uau! Mas você não era o filhinho querido? Não é o que está na palavra? E aí, meu irmão, naquele dia eu falei, quer ver? Mira o copo ali, ó. Chutei o balde. Eu falei, cara, estou muito chateado, estou chateado com você, Deus. Cara, porque você permitiu eu sofrer isso tudo? Estou de saco cheio, cansei. E aí, irmão? Eu já tinha experimentado deixar os meus relacionamentos se abalarem com todas as pessoas, menos com Deus. E eu posso te dizer que as piores escolhas que eu já fiz na minha vida foi nessa fase. Quando eu consegui permitir que o meu relacionamento com Deus fosse abalado. E é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. E aí, cara, vem uma série de escolhas erradas e consequências erradas. Só que, olha que coisa. Então eu estava assim, super rebelde lá, brigado com Deus. E uma noite, então, eu fui deitar. E nessa noite que eu deitei, eu não dormi. Isso é muito estranho para mim. E eu não conseguia deitar e me sentia oprimido. E rolava para um lado e rolava para o outro. E você não quer acordar a casa. E você fica naquela e tal. E aí eu falei, bom, essa lição eu já aprendi. Se eu não estou dormindo, ou é porque tem uma opressão aqui e eu tenho que orar e me libertar minha casa, ou Deus quer falar algo comigo. Só que eu não sabia que eram os dois, irmão. E aí eu me levantei. E aí quando eu comecei a orar, eu nunca tinha sentido isso e é assustador. E o Senhor então me acordou. Me acordou não, já estava acordado, Ele me visitou. E veio um pânico, um medo, misturado com temor, sei lá o que era aquilo. E o Senhor falou assim para mim, se alinha, senão você vai perder isso tudo. E eu, uau, peraí, mas esse não era o que eu queria ouvir de você. Se alinha, senão você vai perder tudo. E eu, caramba, meu irmão, não estava esperando isso, estava esperando um abraço do Pai, estava esperando um calorzinho da presença do Espírito, eu estava esperando outras coisas. Só que eu não tinha noção que o que o Senhor estava fazendo era liberar sobre a minha vida a maior porção de amor possível. Porque amor verdadeiro não é só aquele que bate no teu ombro, não é só aquele que está do seu lado e dizendo, estou aqui, conta comigo. É aquele que pagou um alto preço pela sua vida e ele pode e tem liberdade hoje para chegar diante de você e falar, se alinha, sai desse caminho, vai dar tudo errado. Volta para onde você caiu. E eu entendi o que era a disciplina do Senhor naquela hora. Eu entendi o que o Senhor estava me ensinando naquela hora. Eu comecei a entender um equilíbrio perfeito, sabe? Porque o amor de Deus, ele tem diversas faces. E quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não entende direito, mas eu quero avançar aqui com você algumas coisas. Que Jesus, ele deixou um exemplo perfeito para a gente. Se você puder abrir aí comigo, em Hebreus 5, versículo 8. Será, irmã? Será que vai? Rapaz, vocês vão uma salva de palmas para essas meninas aqui do multimídia, que assim eu vou até chorar, irmão. Pô. Gente, olha, sabe, quando Jesus ele passou pela terra, ele conseguiu cumprir muitas coisas.
Ele conseguiu ser o fiel filho do homem, que foi capaz de pagar o alto preço e andar nessa vida sem pecado, para que depois ele fosse um sacrifício perfeito, por mim e por você. Ele conseguiu ser o fiel filho de Deus, porque te apresentou quem era o Pai, de verdade, e mostrou que era possível ter um relacionamento com Ele. Ele conseguiu cumprir todas as coisas, mas uma das coisas que Ele não negou e deixou como bom exemplo, sabe o quê? Olha o que está escrito. Embora sendo filho, se a minha tradução for um pouquinho diferente, vamos lá. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que Ele sofreu. Próximo. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sabe o que significa isso? Mesmo sendo filho, ele mesmo diante do sofrimento, ele decidiu obedecer. Isso é modelo de relacionamento. Então, sabe, às vezes nos perdoe, eu quero te pedir perdão, não só por mim, pelo André, mas por qualquer líder no Evangelho, que se por acaso ele te ensinou que entrar no Evangelho é entrar na casinha do amor e das borboletas, e que está tudo perfeito, e que agora a sua vida não vai ter problema, e que está tudo certo, que você só vai ouvir, te amo, te amo, te amo. Isso é um pouco diferente da realidade que a Bíblia diz, e de tudo que Jesus deixou como modelo para nós. Que Ele falou, olha, nessa vida você vai ter alguns sofrimentos, sim, você vai ter algumas injustiças, sim, mas você vai ter o seu Pai para te amar e te disciplinar. E a palavra de Deus diz que disciplina é amor, e um amor verdadeiro que pode realmente te amadurecer e te transformar no filho e na filha de Deus que você foi chamado para ser, amém? Você entendeu isso, gente? Então nós precisamos entender que nível de relacionamento o Senhor, Ele preparou e contou com você. Sabe, se você teve um pai e uma mãe que te amou, que cuidou de você, que estava ali o tempo inteiro, sabe, eu quero te dizer uma coisa, o seu Pai Celestial não vai ser diferente. Ele vai ser superior a isso. Sabe, disciplina não tem nada a ver com abandono. Disciplina tem a ver com alguém que prevê um caminho mau que você escolheu, e de alguma forma ele te avisa e chama a sua atenção. E te disciplina, porque, sabe, quem te ama de verdade não aceita que nada diferente do que o melhor de você seja arrancado de você. Amém? Amor verdadeiro paga o preço, vai até o fim, não escolhe a situação boa da ruim, não seleciona, esse filhinho aqui é bom, esse aqui está meio estranho, esse é mais sujinho, esse é mais limpinho. Não, irmão, o Pai verdadeiro, Ele vai pegar você como você está, mas Ele não vai deixar você acomodado. Ele vai colocar relacionamentos específicos para que esses relacionamentos façam com que você possa crescer em Cristo. Amém? Mesmo que seja te confrontar. Mesmo que seja alguém que vai te amar e falar, esse caminho não está bom para você. Volta. E sabe, se a gente continuar aqui, olha que coisa poderosa. Jesus, ele nos deixa vários exemplos de como nós devemos exercer a nossa paternidade. A gente falou isso aqui há uns cultos atrás. Que Jesus era tão filho, que era tão difícil ver Ele como pai. Mas a paternidade perfeita está nele. Mas Ele queria tanto te dar o exemplo como é ser o filho perfeito do homem. Para agradar o seu Pai Celestial, para que você cresça. Que Ele não estava preocupado em bater no peito. Eu sou teu pai, hein, meu irmão? Me obedece. Porque o verdadeiro pai espiritual, ele nem quer tomar essa posição e nem pode. Porque essa posição, o pai espiritual, ele te apresenta o Pai Celestial, o seu verdadeiro pai. Sabe, a gente não pode confundir isso. Eu lembro quando eu estava nos meus primeiros passos, né, caminhando na igreja e sendo discipulado. Eu lembro um dia que o pastor me chamou, vamos sábado comigo, vou com minha família, vamos lá no parque. E eu fiquei olhando como era uma família que tinha um pai, uma mãe e uns filhos. E aquilo era um buraco na minha vida.
E eu fiquei olhando aquilo. Deu uma dorzinha. E depois veio um grande alívio presente. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque eu estou vendo algo que eu posso construir. Apesar de eu não ter tido, eu posso construir. Eu posso um dia ter. Posso um dia eu estar sentado nessa cadeira. O que passou, passou. As escolhas dos meus pais foram deles. E eu preciso respeitar isso. Mas o meu futuro e as minhas escolhas só dependem de mim. E o Senhor agora ainda me dá um modelo. Algo pelo qual eu posso sonhar. Então foi um dia duro e ao mesmo tempo muito especial. Para eu começar a definir quais seriam os meus sonhos e planos e o que eu poderia pedir nele. Porque o Senhor vai colocando modelos de Cristo para você na terra. E aquilo faz com que você possa sonhar um pouco mais alto. Mas sabe de uma coisa? Um verdadeiro pai espiritual, ele não demanda a perfeição. Mas ele não se acomoda com os seus erros e limites. Ele vai querer arrancar o melhor de você. Porque o processo de aperfeiçoamento tem a ver com você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Não existe eu andar com o Espírito Santo e eu não deixar com que ele me impulsione para um lugar mais alto. E é o que ele faz 24 horas dentro de mim e de você. Ok? E aí, eu quero que você abra comigo aí, irmão. Você pode ser abusado. Fala assim, vou abrir não, pastor. Que a irmã ali está... Marcos 9, 33. Sabe, eu quero te mostrar exemplos bíblicos de que o nosso modelo, Jesus, o Filho perfeito, o Pai perfeito, sabe, o nosso modelo, ele sabia que ele lidava com os discípulos imperfeitos. Sabe, quando eles erravam, ele não simplesmente julgava, oprimia e mandava embora. Não, ele entendia que um verdadeiro líder, um verdadeiro pai espiritual, ele ensina você ao longo do caminho. E ele aprende a lidar com os seus próprios erros. E esse ambiente faz com que o discípulo não tenha vergonha de expor as suas fraquezas. E se você expõe as suas fraquezas, a Bíblia diz que se a gente confessa uns aos outros e ao Pai, a gente é perdoado e curado. Então, se a gente consegue ter esse ambiente, a gente consegue ter amadurecimento e crescimento no nosso meio. E isso é o que a gente crê aqui. É a forma como a gente quer que você esteja nesse lugar, que você tenha liberdade para falar, o Senhor tem me incomodado, Felipe, nessa área, isso tem roubado o meu sono, e eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou conseguir. Cara, que coisa linda e maravilhosa. E sabe, olha o exemplo que Jesus deixa para a gente. Marcos 9, 33 diz assim, e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Eles estavam indo para um lugar, e Jesus já sabia. Meu Deus, Pai, o que você me deu? Eles vinham discutindo quem era o maior. Gente, super nobre, super evangélico, super divino isso. Vamos ver? Próximo. Mas eles guardaram silêncio e pisamos na bola. O mestre sabe tudo, não dá para esconder do homem não. Porque no caminho havia discutido quem era o maior. Próximo. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele começa então a trazer alinhamento. Próximo. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Gente, ele estava dando duas grandes lições aqui. Isso é tão lindo, cara, porque você imagina o cara assim, pai, o que a gente vai fazer hoje? Vamos curar o cego, vamos levantar o homem ali da cadeira, fulano vai morrer, a gente vai orar, vai ressuscitar. E o cara assim, estamos conectados? Estamos conectados aí, grupo? E o grupo está assim, irmão, eu vou ser o chefe, vou mandar em todo mundo aqui. Eu vou ser o cara aqui. Está pensando o quê?
Aí, vamos armar uma para Pedro. Esse maluco aí já viu que Jesus gostou do cara. Vamos derrubar ele, irmão. O chefe vai ser eu e tu. Você imagina? Jesus assim, cara, irmão, Jesus, Pai, afaste de mim esse cálice. 12 cálices aqui, meu Deus, impuros. Sabe? Só que ele não perdia uma oportunidade. Ele falou assim, eu vou continuar andando com vocês, mas eu vou explicar para vocês que tipo de espírito está sobre nós e que tipo de espírito quer repousar sobre você. Quem aí quer ser o maior? Nada, os caras já estavam assim, né? Tomando pau, né? Já. E ele falou assim, então eu vou explicar que no reino maior é aquele que mais serve. O maior é aquele que doa a sua vida. O maior é aquele que faz as coisas pelo meu Pai Celestial, pelo seu Pai Celestial. O maior e mais reconhecido, com mais crédito no céu, é aquele que entrega tudo, porque eu entreguei tudo. Humilde como uma criança. Sabe, para mim uma das imagens bíblicas mais bonitas sobre humildade é quando meu irmão Moisés, cara, eu tenho meus problemas, porque eu acho que aquele cara foi em lugares mais altos do que muitos outros na Bíblia, mas o que ele viveu foi demais. E um dia alguém vem e fala, meu irmão, quem disse que tu é meu líder? Ele só podia falar assim, terra, abre, engole, queima antes, tortura, vai esmagando para doer e depois elimina. Ele tinha esse poder, irmão. O cara orava, a terra abria, levava um monte. E a Bíblia diz que quando ele foi confrontado da sua autoridade, o que ele faz é isso. Jesus, Deus, por favor, que eles vejam, que eles entendam, que o Senhor fale, quem sou eu para dizer quem eu sou? Se eu sou líder, se eu não sou líder, eu não sou ninguém. Eles estão questionando, então eu coloco diante do Senhor. E aí Deus fala, pega as varas, bota lá dentro do tabernáculo, e a vara que florescer será a vara do líder, e a vara que floresce é a vara de Arão, porque eles estavam questionando, né? Arão era o porta-voz e Moisés era o líder. E sabe, isso é o que Jesus estava ensinando. Mas sabe o que eu amo dessa história? Eu amo dessa história é que Jesus não repreendia e falava, você não presta mais para mim. Você está pensando de uma forma diferente de mim. Não, ele ensinava no caminho. Outra passagem que fala muito sobre isso é quando os discípulos estavam indo para uma cidade. E aquela cidade, o que Jesus fazia? Ele enviava os discípulos. E eles já iam avisando que o mestre estava chegando, que ele ia pregar, que ele ia liberar poder, que ele ia declarar algumas coisas. E numa dessas cidades, quando o mestre chega, ele é super mal recebido. Nenhum poder é liberado, porque não havia fé no coração das pessoas para isso. E aí Tiago e João viram para ele e falam assim, mestre, isso é um absurdo. Você é o Filho de Deus. Queres que a gente ore para que desça fogo do céu e queima esses incircuncisos? Ai, Jesus amado, o que tem na cabeça desse cidadão? Está endemoniado, alguém ora pelo homem ali, cara, quer matar a gente, eu estou aqui para salvar a gente, o cara quer matar a gente, não entendeu nada até agora. E ele vira então para Tiago e João e fala assim, vocês ainda não entenderam que tipo de espírito está sobre vocês, mas vocês vão entender. Sabe, nada que os discípulos pudessem fazer abalava o relacionamento. E isso reflete entre eu, você e o seu Pai Celestial. Não há nada que você possa fazer que abale o seu relacionamento. Eu digo o nível de amor, que ele não desiste de você. Agora as consequências das suas más atitudes, você vai colher todas elas. Isso infelizmente a gente não tem o que fazer. Isso não tem volta, isso vale para todos nós. Mas sabe, esse amor, essa forma de ensinar, a forma como isso tudo acontece, a forma como Jesus lidava com os seus discípulos, isso tem a ver comigo e com você. Isso tem a ver com as pessoas que o Senhor vai colocar nas suas mãos, para você guiar, direcionar. E ter uma palavra. Sabe, muitas vezes você vai ver pessoas agindo de forma errada, e você vai olhar e vai falar, caramba, não tem nenhuma outra pessoa a não ser eu
que posso confrontar e dar um aviso, porque se ela não mudar, olha o caos que vai acontecer na vida dela. E assim esse processo, sabe, de disciplina, de andar junto, de crescer, de maturidade, vai formando algo dentro de nós. Sabe, o Senhor não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas com 4 qualidades. Pessoas que têm uma coisa chamada rendição. Eu me rendo. Eu aceito você entrar e me dizer o caminho. Segundo, entrega. Eu entrego as minhas verdades, Jesus. Isso vai ser até o último dia da tua morte. Toda estação na minha vida eu estou entregando uma nova verdade e estou deixando ele lapidar uma verdade maior. Terceiro, humildade. Se você não conseguir ser humilde, como você vai receber qualquer coisa dessas? Quem vai te ensinar? Quem vai poder tratar dificuldades que você tem na sua vida? E quarto, submissão. Quem não for capaz de submeter, quem não é capaz de entender que o Senhor, Ele sempre tem alguém para te cobrir, para que possa de alguma forma te ajudar a caminhar e definir a sua vida. Sabe, se você não tem rendição, entrega, humildade, submissão, você nunca vai conseguir ser disciplinado, você não vai ser uma pessoa ensinável. Porque sem isso, irmão, como ele vai entrar e te amadurecer? Entende? Ele não procura a perfeição. Quando o Senhor te encontrou, Ele sabia todos os seus defeitos. Mas Ele entende que você tem um pacto com Ele, de permitir que o Espírito dEle te torne uma pessoa melhor, todos os dias. Amém? Eu quero poder falar um detalhe muito importante sobre isso, que só esse ambiente paterno pode permitir que a gente entre dentro desse assunto. O Senhor, há muito tempo atrás, atendendo algumas pessoas, me mostrou uma dualidade que acontece na vida de todo ser humano. O reino de Deus, ele define, ele tem muitas faces, ele tem muitas questões complexas, mas muita coisa no reino de Deus é A ou B. Isso é muito interessante. No reino de Deus, só existe luz ou trevas, não existe penumbra. No reino de Deus, diz que o fim de todas as coisas só existe céu e inferno. Não existe um lugar no meio. O reino de Deus fala que ou existe amor, ou existe medo. Existem vários tipos de dualidade. E uma dualidade que o Senhor me chama muita atenção, e que tem a ver com o seu crescimento, e que tem a ver com a sua caminhada, é a dualidade entre sensibilidade ou sensualidade. Eu quero te explicar isso um pouquinho mais profundo. Ou você, que aceita o processo de aperfeiçoamento, permite que o Espírito, cada dia que passe, torne você um pouco mais sensível à presença dEle, que está em todos os lugares. Ou você vai se tornando cada dia mais insensível ao Espírito e mais sensível à sua carne. A sensibilidade ao Espírito gera relacionamento com Deus. A sensibilidade à carne gera sensualidade. Isso é algo tão profundo, gente. Isso é como um termômetro para você entender como está a sua caminhada com Jesus. Por onde anda o seu coração? Por onde andam os seus sentimentos? Por onde andam os seus olhos? O que você tem desejado? E sabe, o Espírito Santo em você, ele tem só um único grande limite. O limite que você impõe a ele, de relacionamento, de tempo e entrega. Porque uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo e a pomba vem, a Bíblia diz que é como uma pomba que pousa nos seus ombros e na verdade ela entra dentro de você, o Espírito entra dentro de você.
E quando você começa a construir uma caminhada, você busca todos os dias de alguma maneira. Eu leio a Bíblia, eu escuto o meu louvor, né? Como a Pâmela estava falando, meu Deus, como fez falta não poder ter liberdade na minha casa, de criar o meu ambiente de adoração íntima. Sabe, é a sua intimidade com o Senhor. Quanto mais ela cresce e quanto mais você se entrega, mais sensível o teu espírito está ao Espírito de Deus. E quanto mais sensibilidade você tem no seu espírito, significa que o seu espírito vai se tornando cada vez mais forte. E através do sangue de Jesus, é a única forma espiritual de manter um relacionamento vivo e sincero com Deus. É a única forma que uma pessoa pode vencer as fortalezas da sua própria carne. Não tem como, irmão. Eu conheço pessoas extremamente habilidosas, que são capazes de lutar anos contra a própria carne. Mas esse ainda não é o desenho perfeito que a Bíblia fez para mim e para você. Ah, então, pastor, você falando para eu não lutar mais contra a carne. Deixa rolar. Não estou falando isso não. Continue lutando contra a carne. Mas busque um encontro maior para que aquilo morra de verdade e você se torne mais sensível ao espírito e menos sensual à carne. Porque é quem nós somos, é uma dualidade, irmão. Aonde você não tem sensibilidade do espírito, a tua carne clama. E eu não estou só falando de questões sensuais, homem e mulher, não. Eu estou falando de onde estão os seus sonhos, o que você almeja. Sabe, você tem horas que você fica tão preso naquilo, irmão, que você não vai descansar. Mas eu desejo tanto aquele carro, eu quero melhorar esse carro, eu quero o carro, eu quero o carro, eu quero... Você quando vê, está arruinando a finança da sua família para trocar para a droga de um carro. Porque aquilo te prendeu, irmão. É uma conexão. Sabe, eu quero te dizer que quando você começa a buscá-lo de uma forma diferente, íntima e suave, Ele alinha, e todos esses desejos que não vêm dele, eles foram feitos para morrer, amém? Eles foram feitos para não permanecer, eles foram feitos para te alinhar, eles foram feitos para ajudar, e esse é o processo do aperfeiçoamento. O Senhor nunca quis alguém perfeito, mas Ele precisa que você esteja aberto, e que você seja ensinável, porque o Espírito vai te procurar, e Ele vai sondar áreas profundas, para que áreas que estavam mortas comecem a perceber uma sensibilidade à presença dEle. E quanto maior a presença dEle, quando você olha para trás e fala, gente, eu tinha tantos desejos naturais, eles têm sumido. E eu continuo, e eu posso dizer que agora eu sou mais feliz. Ah, irmão, se eu não fizer 2 viagens de tal por ano, se eu não trocar de carro, se eu não ver minha poupança chegar em tal lugar, se eu não ver isso, se eu não ver aquilo, se eu não tiver tal roupa, se eu ver meu armário velho e eu, sabe, são tantos pré-requisitos que essa sensualidade da carne vai colocando tantas coisas para te distrair, que quando você vê, você está insensível à presença. E insensível à presença significa vazio interior. Significa voltar para o lugar de onde Jesus te tirou. E aquele lugar nunca te supriu. Aquelas coisas nunca te supriram. Nunca foi plenitude. Porque você trocava de carro, 6 meses depois ele já era a mesma porcaria do outro. Você nem lembrava mais do cheirinho novo. Perdeu a graça. Já quero outro, inclusive. Você está entendendo? Coisas que têm a ver com quem nós somos. Aonde o Senhor quer nos levar. E sabe, se você não tiver aberto à disciplina, esse processo de sensibilidade ao Espírito Santo nunca vai acontecer. O seu aperfeiçoamento tem a ver com o seu discipulado. Como você anda no caminho, quanto você está aberto para Ele te tornar uma pessoa melhor e mais próxima dEle. Amém? Eu quero abrir aqui 2 últimas passagens para eu poder orar por você. E sabe, houveram várias tentativas. É muito difícil, às vezes, você ler o Antigo Testamento sem entender o Novo. Porque você vai ver uma coisa na Bíblia que no Novo, para o Novo é um pouco chocante. Você vai ver que no Antigo Testamento,
você vai ver vários momentos onde a humanidade ou alguém foi punido por Deus. Houve juízo na terra. Aí, de repente, isso confunde muito a nossa cabeça, porque quando Jesus vem, ele fala, eu não vim para que alguém fosse punido, ou castigado, ou perdido. Eu vim para que todos sejam salvos. Aí você fala, tem uma coisa estranha, porque aquele Deus do Antigo Testamento não parece ser o Deus do Novo Testamento. Isso dá um nó na cabeça. Só que, sabe qual foi a questão? É você nunca entender qual é a profundidade de um amor verdadeiro. E um amor verdadeiro, ele não é o amor que simplesmente vamos amar a todos, virou bagunça, faz o que você quiser da tua vida e não existe mais lei, vale tudo. Nada parecido com o mundo de hoje, né? Sabe, todo o amor verdadeiro, ele é um amor equilibrado, ele é um amor de um relacionamento de mão dupla, ele é um amor que ele dá e ele cobra, porque assim é o que você quer. Quem quer um relacionamento onde só você doa, onde só você dá, onde só você sacrifica? Que relacionamento saudável é esse? E o outro lado é só oprimido, tem que entender tudo, ceder tudo, está exposto a várias injustiças. Quem fica num relacionamento desse? Quem aguenta? Sabe, quando Deus ele quer se relacionar comigo, com você, Ele quer levar a sério. Ele quer que eu e você sejamos um com Ele. E Ele ainda é o teu Criador e te criou a imagem e semelhança para você seguir o padrão. Então, quando você toma uma decisão boa, você vai receber uma enxurrada de amor. Mas quando você quebra uma aliança, você recebe uma consequência. E como Ele é o Criador de todas as coisas, várias vezes, diante da falha da humanidade e de homens, Deus se manifesta com juízo na terra. Só que Deus para tudo e Ele cria um plano perfeito. Nunca foi do agrado do coração de Deus castigar, punir, julgar. Por isso que Ele nunca desistiu, por isso que Ele sempre fala, mas existe um remanescente, mas existe um remanescente, mas existe um remanescente. E sabe o que acontece no meio desse processo? Ele fala, eu vou preparar o povo para que um dia um sacrifício perfeito seja feito e nunca mais uma aliança comigo seja quebrada na terra. Porque nesse próprio sacrifício, aquele que errou, ele é capaz de ser justificado e começar o processo tudo de novo. Esse foi o poder de um sacrifício perfeito. Então Deus faz uma aliança com Adão, é quebrada. Ele faz uma aliança com Noé, é quebrada. Faz uma aliança com Abraão, quebrada. Faz uma aliança com Davi, Davi quebra, porém o coração dele começa a gerar uma coisa muito especial nas regiões celestiais, a ponto de Deus falar, cara, mas é esse perfil aqui que eu precisava. Então eu profetizo sobre a sua raiz, sobre a sua descendência, virá o sacrifício perfeito, e ele vai morrer por mim e por você, e ele vai levar ele vai levar todos os pecados, e assim todos aqueles que olharem para aquela cruz, para aquele sacrifício, serão perdoados, e a minha aliança será restabelecida para sempre. Esse foi o plano lá no início. E olha que coisa poderosa, gente. Abre aí Isaías 11, 1 e 3, eu vou ler, algumas eu não vou ler, eu só vou citar aqui enquanto a gente abre essa. Sabe, Isaías 53, se você nunca leu, você tem que ler. Isaías 53 fala sobre o castigo que estava sobre nós, foi sobre ele, sobre as nossas, sobre as suas pisaduras, o que ele sofreu na cruz, nós fomos sarados. Ele foi como o Cordeiro perfeito, o fiel Filho do homem, cumpriu todo o perfeito sacrifício, para que eu e você entendêssemos como seríamos, que seria possível para eu e você dar certo aqui na terra. E ele, como fiel Filho de Deus, nos mostrou como era possível ter um relacionamento com o Pai. Gente, olha o que diz Isaías 11, 1, 3. Diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Para um pouquinho aqui. Primeiro ele fala assim, um ramo vai surgir do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Ou seja, ele está falando da descendência de Davi, a promessa que o Senhor fez a Davi. Da sua descendência um dia virá Jesus. E ele vai ser o sacrifício perfeito. E olha que coisa poderosa. Ele fala que um Espírito seria derramado no nosso grande modelo, Jesus. Esse mesmo Espírito que foi derramado em Jesus foi derramado sobre mim e você, para que ele pudesse entregar coisas poderosas. E essa passagem não fala do lado que a gente está acostumado a falar. Porque quando o Espírito de Deus é derramado na terra, quando Jesus vai para aquela cruz por mim e por você, ninguém mais aqui consegue negar o furioso e tremendo amor de Deus. Amor furioso que está disposto a ir contra a própria natureza, entrar no meio das trevas e resgatar a mim e você. Um amor que não tem explicação. Mas amor verdadeiro, lembra? Que a gente está falando aqui desde o início. Amor verdadeiro não é aquele que só te dá a face do amor, a face da parte boa e do seu dia bom. O amor verdadeiro é aquele que tem o Espírito que vai te dar todas as armas para você vencer no dia mau e diante das injustiças. O amor verdadeiro é aquele que te dá o Espírito, veja bem, que te traz conselho para você não tomar decisões erradas, que te traz poder para você vencer pela justiça divina e não dos homens. Olha lá, é o Espírito que dá sabedoria e entendimento para você poder receber algo e fazer algo diferente do que foi feito até o dia de hoje e você crescer em Cristo. E por último, é o Espírito que dá o conhecimento de quem é Deus. E quando você conhece quem é Deus, você não encontra só com o amor dele, você passa a ter um encontro com o temor dele. E gente, a gente tem pregado muito sobre o amor e a gente tem falado pouco sobre o temor. Se você quer crescer em Cristo, se você quer crescer em Deus, o que freia eu entender as consequências dos meus erros antes de eu errar é quando eu tenho uma revelação do conhecimento do temor de Deus também. A palavra temor muitas vezes é traduzida como medo. Ela é quase que, se a gente pudesse inventar um vocabulário, é o único medo que seria bom, porque gera uma reverência, honra e ao mesmo tempo zelo, cuidado com o que eu vou tocar e aonde eu vou tocar. Temor tem a ver com aquilo que te coloca e faz você permanecer no caminho. Temor tem a ver com aquilo que te freia para você não fazer as piores decisões da sua vida. E a gente tem orado muito, Senhor, revela o seu amor, revela o seu amor. Tem isso tudo dentro do amor, mas talvez a gente tenha que começar a ser mais objetivo e falar, Senhor, me revela o seu temor. Porque se eu tiver o seu temor, eu vou poder permanecer fiel, eu vou poder não errar, eu vou poder crescer, eu vou poder continuar sensível ao teu Espírito, eu vou poder te conhecer e permanecer na sua presença. E sabe qual é o nome desse processo? Se a gente colocar aqui a revelação do temor, se a gente colocar aqui o que Jesus espera de mim, que não é perfeição, mas é uma pessoa ensinável, tratável, humilde. Sabe qual é o nome desse processo? O nome desse processo chama-se santidade. Eu quero quebrar todo tipo de peso religioso que essa palavra traz. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Busque santidade onde você estiver. Seja santo. Seja santo. Porque a Bíblia diz também que sem santidade ninguém verá o Senhor. A escolha pela santidade é a escolha em andar sensível ao Espírito Santo. Sensível de tal maneira que você entra e senta como uma criança, sabe? E você deita na sua casa e você gera o seu momento de intimidade, você clama por Ele. E Ele vem e Ele cuida de você.
O maior exemplo de revelação de temor que a Bíblia tem foi quando no monte, quando Moisés tira o povo do Monte Sinai, leva o povo para o Monte Sinai, tira, eles estão saindo do Egito, finalmente eles chegam diante do Monte Sinai. E eles veem a grande forma como Deus defende, protege, cuida. Olha o amor, a roupa, a Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. Eles saíram com muita riqueza nas mãos, porque os egípcios falaram assim, cara, vocês são como deuses. Eles foram dando, e eles pediram, deram muito dinheiro, riqueza física. Falaram, caraca, Deus é bom, me deixou rico. Eu era pobre, miserável, escravo, agora estou rico. Estou com roupa nova, 24 horas. Entende? Muita coisa boa. Mas quando o Senhor trouxe eles para frente do Monte Sinai, o Senhor falou assim, Moisés, manda eles se prepararem 3 dias. 3 dias, manda eles se consagrarem, manda eles se afastarem de todas as coisas que desviam, manda eles se prepararem para ter um encontro comigo. Rapaz, e naquela hora começa então uma fumaça, uma nuvem de glória está sobre aquela montanha, e a Bíblia fala que haviam relâmpagos, trovões, e a Bíblia diz, eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo e falaram assim, não, Moisés, a gente não quer falar com Deus, não. A gente não quer falar com Deus. Você vai lá, fala, e o que Ele falar para a gente, você vem cá e conta. Porque a gente tem medo. Nós não queremos ter esse nível de relacionamento. Você entende que só filhos que estão dispostos a ir em lugares profundos da presença. São pessoas que estão dispostas a orar, Senhor, eu preciso da revelação do temor do Senhor. Eu não quero só a parte boa dessa história, porque quem tem só a parte boa não tem nada. E a Bíblia fala que daquele povo todo, só 2 pessoas conseguiram subir naquela montanha no meio da nuvem. Uma delas foi Josué, e a Bíblia diz que Josué foi só até uma certa parte, e Moisés continuou, e ele se assentou, e ali ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, recebendo todos os planos divinos. E a Bíblia diz que a segunda vez então que ele faz a mesma coisa, ele volta com o rosto resplandecente, de tal maneira que ele tinha que usar um véu, porque as pessoas estavam com medo da glória de Deus que estava sobre ele. Só que o nosso Senhor, Ele não fez só isso, Ele abriu o novo e o vivo caminho. E ao abrir o novo e o vivo caminho, sabe, a gente não tem espaço para medo, mas a gente tem espaço para o temor. Porque o temor nos ensina, sabe, nos ensina esse peso de Deus falar assim, para, Felipe, não vai para aí. Eu não quero que você perca tudo que eu te dei. Para. Não, esse não é o caminho. O temor de falar, cara, eu não posso tocar no que é de Deus. Eu não posso tocar, Ele me deu, isso aqui é o meu bem mais precioso, porque Deus me deu. O temor, ele te alinha e ele faz com que as más escolhas não frutifiquem em você. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. O Senhor, Ele, sabe, se a gente puder tirar algo grande e poderoso aqui essa noite, eu quero te dizer que nem todos os dias da sua vida serão fáceis, bons e tranquilos. Mas eu quero dizer que aquele que fez um compromisso e uma aliança eterna contigo, Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você, e Ele vai estar com você no seu dia bom e no seu dia mau. Ele não esquece de você nem por um momento. Ele não abre mão de você por nada. Ele deseja você acima de tudo. Aquele que aceita disciplina é um filho que decide amadurecer e crescer e se tornar como ele é. Aquele que aceita disciplina é aquele que toma para si o amor verdadeiro, que não é o amor que só diz que tudo pode, sim, sim, sim. É o não que vai te impulsionar para você crescer. Eu quero orar por você essa noite. E eu quero te convidar a você dar um passo de fé, a você abrir o seu coração, a você fazer esse nível de compromisso com o seu Pai,
O nível do compromisso que faz uma entrega maior e poderosa. Um nível de compromisso que define coisas poderosas da onde o Senhor quer te levar. Alguém que não vai simplesmente te abandonar na primeira vez que você errar. Alguém que está com você até a eternidade. Alguém que não abre mão de você por nada. Mas para isso você tem que aceitar andar com Ele. Aceitando o sim e o não. Buscando a revelação do amor e do temor. Não tendo medo de abrir o seu coração para Ele entrar. E Ele definir em você o que é certo e errado. Não mais a sua própria vontade, mas a dele, uma entrega total. Eu quero te convidar para uma entrega total essa noite. Você que sente essa necessidade e quer dar esse passo de fé, sabe, dar como passo de fé, vem aqui para frente. Vem aqui, vem se